Eu tenho uma novidade incrível pra falar pra você, principalmente se você é artista independente e faz música popular brasileira. A Elo, junto com o Ministério da Cultura, apresentam Elo Feat dos Sonhos. 10 artistas serão selecionados de 10 ritmos diferentes e gravarão um feat com seu artista predileto. Tudo isso com a direção artística de Maria Gadu e Pretinho da Serrinha e um time de produtores musicais de primeira linha. E não é só isso. Você vai receber 10 mil reais se for selecionado e vai sair de todo esse processo incrível com material fotográfico, um vídeo e a sua música será lançada pela OneRPM. Então faça a sua inscrição agora porque o prazo é até sexta-feira agora, dia 18 de outubro. Então vá no site elofeatdossonhos.com.br e faça a sua inscrição agora. E até que em 2002, acho que foi 2002, eu era muito fã do Los Hermanos. E eles estavam terminando a turnê do bloco do Eu Sozinho. Eu não tinha assistido aquele show ainda. E eu li que eles iam encerrar o show em Porto Alegre. Porto Alegre era uma praça muito forte para eles. E aí eu também descobri o telefone do empresário, Simon. Não tinha data em Curitiba marcada. Não tinha data. A turnê ia terminar sem passar por Curitiba e eu ia ficar sem assistir o show. Eu falei, Simon, cara, vocês vão sair do Rio para Porto Alegre de ônibus, é uma viagem longa. Curitiba é exatamente no meio do caminho. Rio, Curitiba, vai dar aí umas 8, 10 horas. Curitiba, Porto Alegre, 8, 10 horas. Paro em Curitiba, consigo o apoio de um hotel, eu consigo uma casa pra gente fazer um show, isso era uma terça-feira, e comida, lá é um restaurante também, então eu consigo comida pra equipe toda, a gente racha a bilheteria, topa? Eu queria assistir o show, era o que eu queria. Então, na minha planilha não era receita, investimento, nada, eu queria assistir aquele show. Ele topou. Cara, a gente fez um show que é um show, você pode até perguntar pra ele quando ele vier aqui, que a gente tem na memória ainda, eu sei que eles têm um grande carinho por esse show, porque era uma casa pequena, e eles eram 8 no palco, e enfim, todo mundo suando muito, todo mundo cantando as músicas, e dali nasceu uma relação muito bacana com o Simon, que foi um parceiro, cara, aquele cara que sabe, porra, você acreditou aqui, então, cara, você vai ser nosso parceiro aqui. Eles foram gravar o Ventura. O primeiro show de Ventura ia ser aonde? Porto Alegre. Porque Porto Alegre era uma praça muito forte. Eles faziam sempre shows às quintas-feiras lá. Quinta-feira é o dia do show que funciona super bem em Porto Alegre. Em que casa? Era Opinião na época. Eu não sei. Eles tinham um tamanho de Opinião, exatamente. E aí eu falei, cara... Aí o Simon mesmo me ligou. Falou, Felipe, vamos fazer dobradinha de novo? A gente vai a Porto Alegre, para aí. Só que assim, vai ser o show de estreia. Bora. E aí, estreia de Ventura também, outro show. E esse show teve até um documentário da MTV, dá pra achar no YouTube, que sei lá, não era MTV na estrada, era alguma coisa assim, que eles acompanhavam os artistas. E foi quando vazou o disco, então eles entraram no palco e eles começaram a tocar o Vencedor, que não era música de trabalho, era Cara Estranho. Mas só que todo mundo começou a cantar e o disco tinha sido lançado, não tinha uma semana, então eles se olhavam com uma cara de estranhamento, o que tá acontecendo aqui? Cara, lembranças lindas, assim. Aí fizemos depois outras edições do Ventura, outras voltas. Depois o 4. Foi uma história muito bacana. E ali eu comecei a me inserir na cena de produção de Curitiba. Acabei assumindo uma função estratégica ali de artístico numa casa de shows que tinha nascido naquele momento. Os bingos tinham fechado, então tinham transformado algumas casas de bingo em casas de show. Então, acabei fazendo show daquela cena nacional que estava voando na época. Pitty, Patufu, fiz Los Hermanos lá também. Quando enfim. queriam passar por ali, na verdade, você era o player local que organizava aquilo, né? Eu era um deles. Tinha uns 2, 3. E acabamos fazendo até shows internacionais, em parceria também com um grande amigo lá, o Fábio Neves. Fazendo a produção local de Pearl Jam, Evanescence, Avril Lavigne. Enfim, então eu acabei me estabelecendo como um nome de referência ali naquela cena de Curitiba. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nessa hora aí que começam a vir os internacionais, qual é o aprendizado? Cara, faculdade de novo também, né? Assim, a gente só fazia produção local, então a gente não assumia nenhum risco. Qual é a diferença quando vem uma Avril Lavigne, por exemplo? Disciplina, né? De como a equipe é disciplinada. Eles estão na estrada, eles montam um escritório
no venue, né, no lugar do show, e tudo tem que ser muito preciso. Eu lembro até hoje, especificamente no show da Avril Lavigne, vinha um segurança em advance, né, uma frente de segurança. Um segurança que vem antes da artista para fazer todos os percursos dentro do hotel. E eu não esqueço nunca dele me perguntar, pô, quanto tempo é daqui do hotel até a pedreira, onde vai ser o show? Eu falei, uns 15 minutos. Ele falou, não existe uns 15 minutos. Se você não sabe, a gente vai pegar o carro agora e vamos cronometrar todos os possíveis caminhos, vamos saber, não tinha Google Maps na época, né? A distância, vamos saber o tempo com trânsito, o tempo sem trânsito, para saber todas as possibilidades. Então era tudo muito preciso, muito exato, sabe? Então, obviamente, existiam peculiaridades entre os artistas, né? A produção de frente do Pearl Jam, quando chegou na pedreira, olhou para o distanciamento do palco. Eu lembro até hoje deles falando First Kid, né? A primeira criança, a primeira pessoa, o primeiro jovem, o primeiro fã que está ali na frente, não pode ficar a mais de 1,5 metro do artista. E a distância na pedreira era muito grande. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de engenharia para fazer uma extensão de palco, para que o palco ficasse mais próximo, sabe? E toda a preocupação, cara, da equipe com o público. Então, eles tinham uns espaços na plateia, e foi sold out na época com o Pearl Jam. Estranhamente, com a Avril Lavigne, não foi um sucesso comercial, e ela estava no auge na época. Mas é aquela velha história. Eles fizeram uma turnê na América do Sul de 5 shows. Perderam 4 e ganharam super bem em São Paulo, pagou a conta e ainda deu receita. Mas voltando a esse show do Pearl Jam, essa preocupação dos seguranças distribuindo água para o público que estava, né, fã, que chega cedo e tudo mais. Então toda essa questão, essa preocupação, sabe? E eu lembro muito bem também, foi a primeira vez que eu vi um aviso, porque tinha muita luz de estrobo no palco, né? E de todos os seguranças sendo avisados, ó, músicas X, Y e Z tem estrobo. Então atenção na plateia, porque tem gente que tem sensibilidade, né? Olha que legal. Cara, todo um cuidado. Eu me lembro, cara, assim, mas, Clemente, de tudo. De organização de malas, as malas numeradas. Então as pessoas chegam, vão pro hotel, então as malas são todas numeradas, são distribuídas nos quartos. A lavanderia. Eu lembro que até meus amigos brincavam, né? Falavam, você diz que tá produzindo projeto, você tá lavando cueca deles. Assim, eu falei, cara, eu tô com um orgulho porque eu tô aprendendo pra caralho, sabe? Então, assim, esses 3 shows internacionais em específico foram aprendizado, cara. Aprendizado puro, assim, sabe? Enfim. Então é isso, assim, sabe? São uns eventos pontuais que foram a minha faculdade, né? Ao longo desse tempo. A gente começou a fazer um trabalho e esse foi meu entendimento, né? A gente marcou esse programa na MTV e eu lembro do Twitter reagir muito forte. Eu lembro que as postagens tinha uma movimentação, um engajamento, Facebook na época, né? Falei, cara, o telefone não toca, mas tem gente querendo, sabe? Ter mais coisas desse artista. E, cara, foi aí que eu entendi que a minha expertise de shows poderia ser usada naquele momento. Tem uma coisa que é muito importante falar também. E também é importante dizer que não é incomum que um artista brilhante caia num escritório muito grande e não seja a prioridade, da mesma forma como não é incomum que você acabe não sendo a prioridade de uma gravadora. Sim. Tipo, o Jay Wacker, eu já vi passar por isso muitas vezes. Eu também é um cara que, se pegasse um cara como você, viraria. Porque tem muita gente que ama o Jay Wacker, mas não toca o telefone, aí ele não acaba nem sendo a prioridade de uma gravadora e nem de um escritório grande, né? Sim. Então, às vezes, é um cara como você, que tá meio crescendo junto, que olha para aquela oportunidade e fala, peraí, não vai servir pro Poladian, mas eu vou dar um jeito disso aqui servir para mim, né? É muito isso, Clemente. Cara, e eu mergulhei nessa história, porque os garçons estavam indo bem sozinhos, mas não era um produto que precisava de um gerenciamento de carreira estratégico, ele estava funcionando, como eu disse, de uma maneira passiva e segurava a onda financeiramente. Então, eu pude me jogar de cabeça naquele universo ali, sabe? Com o Thiago naquele momento. E o primeiro entendimento que eu tive, eu falei, cara, vamos pra estrada. Tem pelo menos 100 pessoas que querem te ver em Manaus. Então vamos para Manaus encontrar essas 100 pessoas. Tá, mas ele tinha ainda aquela mentalidade engessada, porque foi aonde ele caiu de paraquedas no início da carreira. E a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, cara, mas como é que a gente vai para Manaus? Como a gente vai pagar essa conta? Eu falei, cara, a conta dá para pagar.
você topa não levar ninguém de equipe? Ele, preciso de um técnico de som, pelo menos. Eu botei no papel e falei, cara, nem um técnico de som a gente consegue levar agora. Mas tem 100 pessoas que querem te ver em Manaus, cara. Não vamos deixar essas 100 pessoas desamparadas. Vamos ao encontro dessas pessoas. E aí entra uma pessoa fundamental, um grande amigo, grande figura, Ítalo Gusso. Na época, ele era empresário dos principais talentos da comédia no Brasil, CQC estourando. Ele montou um clube de comédia em São Paulo que fechou durante a pandemia, mas que era o Comedians. Não sei se você teve a oportunidade de ir. Claro. Cara, uma casa febre, espetacular, né? Sem uma pilastra no meio, visão perfeita de qualquer lugar. Enfim, sou fã do Ítalo. E o Ítalo era o meu... Ele é de Curitiba também, então ele foi era meu único amigo quando eu cheguei em São Paulo, era com quem eu conversava, e ele me contando da experiência dele. Ele falou, Felipe, eu tô fazendo um circuito de teatros, viajo só eu e o comediante, e a gente lota, e... Eu falei, cara, a música é tão complicado, tem rider, tem luz, tem moving e tal. E quando eu conheci o Thiago e vi aquele menino extremamente talentoso com um violão e topando ir pra estrada na cara e na coragem, completamente inspirado no modelo do Ítalo com os comediantes. E no caso você explicou pra ele que tinha isso acontecendo com os comediantes. Sim, expliquei não. E outra coisa, o Ítalo foi quem abriu todas as portas. Porque eu ligava no teatro e falava, eu sou o Felipe, quero fazer um show do Thiago York. O teatro, cara, eu sou um teatro, eu nem show faço e nem sei quem vocês são. Obrigado. Outra coisa era o Ítalo ligar e falar assim, o Ítalo, o empresário dos comediantes, que todo mundo queria fazer show com os caras, falou assim, eu tenho um amigo, Felipe, pode confiar nele, ele tá com um artista que tem uma base de público bacana, cara, vai por mim e faz o show. Nossa, esse cara foi um devo amigo, muito né? a ele. Ele é um grande cara, até hoje, assim... E esses teatros cabiam 100 pessoas, 200 pessoas? Um pouquinho mais, né, assim, teatros, vamos lá, Regina Vogue em Curitiba, 350, 400. Manauara, em Manaus, cabe 800. Mas eu que eu conversava, cara... Se for 100 e ficar 700 vazios, não tem problema. A gente não tá assinando fracasso, de maneira nenhuma. Essas 100 vão contar, né? Exatamente, a formação de plateia. 100, elas vão contar para outras 100 e aí a coisa vai acontecendo, né? É por aí, E tinha muito... Cara, começaram-se os papos, né, de cantar em português, né? Então vamos para uma história em português, já que a ideia é o Brasil, vamos, né? Mas não me sinto tão confortável ainda em compor. Vamos buscar parceiros, então... Dani Lopes foi um parceiro no primeiro momento. Enfim, o primeiro disco foi híbrido, o primeiro disco que teve músicas em português, né, inclusive gravado aqui. E já foi, a gente já sentiu, era um outro entendimento, sabe, Clemente? E eu tive Aliás, o Zesc é um álbum lindo, né? É um álbum ainda muito conceitual, né, para acontecer o que aconteceu com o que veio na sequência, mas é um álbum lindo. Sim. E foi bonito ver ele começando a se arriscar em português, né? Sim. Não, eu acho que aí foi, né? Eu acho que essa vida na estrada começou a encorajar, né? E a entender, cara, tipo, que a carreira, ela... Cara, a gente fez tudo isso sem olhar pro lado. A gente não viu o que estava acontecendo. Vamos de acordo com o que a gente acredita. E eu me lembro da gente estar em Nova York, cara, e a gente foi para um South by Southwest e aí bucamos uma casa em Nova York, o Rockwood Music Hall. Você já foi lá? Lá é maravilhoso. Maravilhoso, Fizemos um show lá, que é passar o chapéu, né? Então, assim, foi lindo. O Jesse deve ter ido, a galera toda foi prestigiar, né? Fomos para um restaurante italiano que o Jesse adora, depois que o garçom canta também, mas aí ele ama esse restaurante, cara, ele quer sempre, esqueci o nome, mas ele vai sem aquele das mesinhas lá de fora, Sim, né? Era inverno, então foi tudo de dentro, mas que tem o cara lá, o pizzaiolo, que é o dono, que canta na mesa e tudo mais. Cara, e aí, eu não sei se foi exatamente nessa ida, mas foi numa das nossas idas, a gente gostava muito de ir pra lá quando tinha um tempo, para comprar instrumento, para, enfim, se atualizar, assistir um ou outro show. Eu falei, Thiago, cara, o Thiago era muito camaleônico, né? Ele mudava de visual o tempo inteiro. Eu falei, cara, beleza, agora as pessoas vão entender que você canta em português, que você é brasileiro, que você... Agora, as pessoas têm que... É o cara crachá, né? E você tem que parar no visual, cara. Você tem que parar no visual. E, de preferência, um visual marcante. E, cara, eu tenho muito isso. Eu lembro muito de uma capa de um filme póstumo do John Lennon, que é um documentário chamado Imagine, que eu acho que foi realizado pela Yoko. E a capa é o John Lennon desenhado, mas com uns poucos traços, assim. Ele era muito icônico. Cabelo, nariz, o óculos. Não precisava de muita coisa para você entender que aquilo era John Lennon. Exatamente. Né? E o meu briefing para ele foi assim,
A gente precisa chegar no visual que não precisa de muita coisa para entender quem é Thiago York. E a gente lá em Nova York, e às vezes a gente tava, separava, cada um ia fazer suas coisas, a gente se encontrava, eu lembro que estava comendo um sanduíche. O sanduíche era um Chipotle, aquele restaurante mexicano, aquela cadeia de fast food mexicana que tem lá. Tem lugar, né? E numa praça, e aí ele falou, ele tinha ido comer alguma coisa no Brooklyn, ele falou, cara, um coque, o que você acha? Aí passou um cara de coque, ninguém usava aqui ainda. O que você acha do coque? Cara, porra, eu gosto, é icônico. E aí foi, cara, aí deixou o cabelo crescer. Aí ele começou a entender a coisa da iconografia, da importância daquela história toda, né? Tanto que 2016, 2017, a figura era uma só. Era uma jaqueta comprada por $8 num brechó, e a regata e a camiseta e aquele visual que ficou extremamente icônico. E ele foi pioneiro, porque isso acontecia no Brooklyn mesmo, né? Exatamente. Você tinha isso muito ia chegar aquela aqui, figura, ia chegar, mas ele veio antes, né? Mas é legal porque ele era limpo. Eu me lembro que eu tava morando em Nova York justamente nessa época, que quando vocês ficaram lá em casa, eu tava lá, né? Em Nova York. É verdade. E o Michael tava no meu apartamento. Só que ele tinha coisa de não ser barbudo. Então ele conseguiu criar uma outra história. Sim. Se apropriou um pouco daquela linguagem que estava acontecendo nas ruas do Brooklyn, mas mais lindo, limpo, né? Não, e eu tinha muito esse papo com ele. Eu falei, cara... Porque é engraçado, né? Quando eu encontrei com ele, e nesse primeiro show que eu fiz à luz, foi o primeiro show que a gente fez pra valer na estrada, o início da turnê, ele apareceu com o cabelo raspado. Eu lembro que as pessoas meus amigos, as pessoas falavam, Felipe, você tem certeza que quer trabalhar com esse cara? Ele não quer, você tá vendo que ele não quer fazer a parada dele. Ele tem uma autossabotagem, né? E ele tinha uma parada que era até uma ligação dele com a arte. Ele não queria que as pessoas gostassem do trabalho dele por ele ser um cara bonito. Queriam que gostasse da música, mas então era, de certa maneira, uma reação a isso, né? E eu tinha muito papo com ele. Falei, cara, você não precisa negar, você é um cara bonito. E, cara, a música tem um poder de sedução muito grande, cara. E, historicamente, grandes artistas fizeram suas carreiras, sabe? Atrelando uma coisa a outra. Faz parte. Um cara com violão, ele já é sedutor, cara. Então, assim, não tem problema nenhum. Você ser quem você é, você cuidar do teu visual, você criar uma aparência e trabalhar, de certa maneira, o sex appeal junto com a música. Sem explorar isso demasiadamente, porque isso já existe, tá ali. Exato. Né? Bota a potência em outro lugar, mas deixa o que é bonito ali, né? Exatamente. Enfim, cara, e aí foi isso, assim. Então a gente foi aos poucos apertando os parafusos, muito por conta dessa nossa convivência, sabe? Eu tinha essa liberdade de falar essas coisas pra ele, porque eu convivia o tempo todo com ele. Então a gente criou realmente um trânsito, assim, de conversas, de ideias, cara, que fluía de maneira... Como eu disse, às vezes eu ficava anos para convencer de alguma coisa ou para fazer ele enxergar, mas o entendimento tinha que sempre vir dele. Eu era uma figura que instigava. Inputs, né? Exatamente, né? E, cara, aí foi isso, assim. Então, assim, até que veio um disco em que a gente tava entendendo que a parada podia ser muito grande, né? A gente fez um show no Oi Casagrande. Foi o primeiro, assim, vamos arriscar, né? Tipo, eu era fascinado, Clemente, eu mapeava todos os teatros do Brasil e eu sonhava, assim, era um prazer pra mim. Falei, cara, vamos fazer o Oi Casagrande. Vamos lá, mesmo que a conta não feche, vai ser lindo. E fizemos um show. Ali foi muito marcante, cara. Ali a gente entendeu que a coisa podia ir muito longe. E aí a gente começou a preparar o disco que viria em seguida, o Troco Likes. E eu falei, Thiago, confio muito em você. Eu só preciso de um hit para trabalhar nesse disco. Eu sei que o disco vai ser lindo, mas eu queria muito ouvir o disco e entender um potencial hit. Esse hit vai servir de isca para muito mais gente ouvir todo o resto do conteúdo do disco, todas as outras faixas. Dos álbuns anteriores e tudo. Tudo, né? todo o catálogo, exatamente. Beleza, vamos embora. Fui pro estúdio, Xande Castilho, querido Xande. Inclusive o produtor certo para algo que precisasse de um hit. Sim. Né? Porque ele é bom nisso. Bom e um astral, cara. O Xande é uma alegria. E eu visitava o estúdio, escutava, estava feliz. Apresentei o Thiago a um grande artista curitibano, que era o Léo Fressato, que tinha composto Oração. Falei, Thiago, compõe com esse menino. Eles escreveram por WhatsApp, coisa linda, que já era uma música bonita. Falei, tá, mas eu preciso do grande hit.
Aí o Thiago ouvi o disco inteiro, falei, cara, o disco tá lindo, não temos o hit ainda, só preciso desse hit. Ele foi pra casa, buscou as composições dele. E aí ele foi buscar as composições, cara, que talvez ele não tivesse descartado exatamente por achar fácil demais, assim. E ele me mostrou a Made Ver. Eu falei, cara, é isso. Mostra pro Xande. Essa era dele. Era dele. Xande pirou também. E, de fato, gravou. Falei, cara, temos. Agora deixa comigo. Mas aí a gente entra com Ana Vitória, que é uma história tão linda quanto, né? Eu queria que você falasse dessa história. Cara, eu costumava brincar que era o último conto de fadas da indústria fonográfica, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o documentário que tem até na Netflix, já porque a enteada é fã, né? Ah, que demais. O sonho dela é conhecer as meninas e não sei o quê. Que lindo. É muito fã. E eu sou fã também. Então, assim, cara, eu sou fã porque é muito lindo ver a maneira como elas se entregam pro fazer artístico, cara. É uma das coisas mais bonitas que eu já presenciei, sabe? Porque é de coração, é verdadeiro mesmo, e não é papo de pai babão aqui, sabe, Clemente? É uma parada muito real, cara, e muito emocionante, assim. E a minha história com elas, cara, em novembro de 2014, mais precisamente no dia 14 de novembro, eu estava num quarto de hotel, minha vida resumidamente era isso, quarto de hotel, aeroporto, teatros, esperando para ir num show em Joinville. Eu estava em Curitiba, há 2 horas, quando chegou uma mensagem, um Messenger da Vitória. Eu já havia a conhecido num show em Goiânia, ela estudava lá, e ela tinha feito uma foto vestida de noiva, eu achei aquilo muito curioso, eu falei, me manda depois. Ela me mandou pelo Facebook, a gente ficou por contato ali. E ela era estudante, ela estudava direito, a Aninha estudava medicina, e ela mandou um vídeo que elas tinham gravado nas férias, cantando uma música do Thiago, e eu me encantei, cara, assim à primeira vista, sabe, Clemente? Cara, assim, é uma parada que eu não consigo te descrever, cara, assim, o que eu senti, bateu, eu falei, caralho, é isso, assim, elas têm uma coisa muito brasileira, muito verdadeira, cancioneira, e o Brasil é um país cancioneiro, elas conseguem transitar entre o cool e o popular. Cara, que simbiose entre as duas, enfim. E aí, na hora, eu pedi material, a Aninha me mandou a Singular, que na época chamava Nós, que é uma das primeiras canções que a gente lançou, como Ana Vitória. Eu me lembro de eu sentado num quarto emocionado, assim, tipo, que isso. E, cara, e a história começou, assim, eu convidei elas pra gravar um EP já em janeiro. Eu falei, cara, em janeiro vocês podem vir pra São Paulo, vamos gravar. E eu lembro delas chegarem no estúdio, eu falei, cara, a nossa história aqui vai se resumir inicialmente a esse final de semana, tá? Não vamos criar expectativa nenhuma sobre isso. Vai ser um final de semana onde vocês vão se divertir. Elas nunca tinham pisado num estúdio. E vamos gravar esse material, vamos lançar esse material. E vamos ver como o mundo vai receber. Depois desse feedback, a gente volta a conversar. Não que a gente deixou de conversar nesse período, né? Mas eu digo, a gente volta a conversar sobre tornar isso uma carreira profissional e tudo mais. Gravamos em fevereiro de 2015, lançamos de 1º de abril, ou 2 de abril, não lembro bem, o EP. Aí, Clemente, no primeiro dia, cara, já foi um fenômeno, assim. Eu lembro que a gente lançou pela página dos Brasileiríssimos, né? Que é um veículo que existe até hoje, que fala de música brasileira. E eles lançaram lá o vídeo. E eu me lembro de ver um comentário que me marcou muito, que era "Shut up and take my money". Cala a boca e leva o meu dinheiro. Eu falei, caramba, a gente ofereceu um produto artístico, as pessoas querem mais, eu não tenho mais a oferecer, né? Mas a partir daí a gente entendeu, então vamos costurar esse mais, né? Mas de maneira lenta. Não vamos, né, jogá-las aos leões. Vamos entender essa carreira, como é que ela deve ser lançada, e não é porque houve aqui um burburinho, que já meio que foi um test drive, entendemos que isso aqui pode funcionar muito bem, e fomos com muita calma. Fizemos um crowdfunding, a Aninha mudou para São Paulo. Eu lembro que eu falava, não muda a tua vida, você está fazendo medicina, calma. E ela me ligou, falando, eu não aguento, não consigo mais ir às aulas, só consigo pensar nisso. Eu falei, então é uma decisão sua. Vem, você vai ser super bem recebida, vamos trabalhar, mas
como eu te disse, tem muito chão ainda pela frente. Tanto que nós só viemos lançar o disco no segundo semestre de 2016, né? A gente tá falando, gravamos o EP em fevereiro de 2015, então, enfim, 1 ano e meio depois, quase. E Clemente, cara, assim, a gente de imediato, eu lembro que o dia que a gente lançou o disco delas, a gente já lançou uma turnê junto. Eu lembro que você chegou a orçar com a gente. Foi? Você me ligou um dia e falou, cara, a gente precisa de tal data, tal data, tal data, tal data. Aí eu falei, cara, o Renato... Aí você tava falando, eu tô também orçando aqui, eu acho que foi no Fibra. Fibra, E a gente não conseguiu as datas. E você então conseguiu as datas lá. Foi com o Muzi. Porque era uma agenda muito... Você tinha um tempo, que era o tempo do Thiago, que participava ainda desse processo com vocês, né? Exatamente. Então era uma brecha de agenda. A gente tinha aqueles dias pra fazer acontecer. E foi muito isso, né, cara? Elas gravaram e a gente ficou preparando esse lançamento, lançamos e juntos já lançamos uma turnê. E aí a gente, em teatros pequenos. A minha ideia, cara, o meu grande desafio era como é que eu vou fazer? Porque eu vinha de um artista que eu trabalhei 10 anos na estrada. Ele ganhou calo na estrada, ele passou perrengue. Como é que elas já vão chegar, sabe, na primeira classe? A ideia era encurtar um pouco esse caminho, né? Exato. Obviamente encurtar, mas a gente já entendia que esse caminho ia ser encurtado, mas a gente estava preocupado em como reverter os danos, porque elas iam deixar de viver parte da história. E a gente lançou a primeira turnê, assim, os ingressos assim, 5 minutos, realmente, no teatro. Porque eu falei, vamos fazer teatro pequeno, voz e violão. Vocês vão ter que passar por isso também, pegar som ruim, vamos ter que passar uns perrengues. Cara, aí vamos abrir outra sessão. Teve dias que a gente abriu 3 sessões. Aí ali eu entendi, eu falei, cara, tá, a parada vai ser grande muito antes do que a gente pensa. Então, assim, não vai dar pra ter essa etapa voz e violão. Vamos montar essa banda. Vocês já vão fazer show com banda, que eu tenho certeza. E era uma turnê de 2 meses. Realmente, e fato, terminaram esses 2 meses de turnê, com vários shows lotados nas capitais, era uma sessão atrás da outra. A gente foi abrir um circo voador lotado já. 2 meses de carreira. 2 meses da primeira vez que elas pisaram no palco com a Ana Vitória. Porque no Solar já tinha sido o Solar de Botafogo no Rio, tinha sido sold um negócio, out, 3 datas. Eu lembro que eu fiquei assim. Dia, sim, cara. Ele era muito louco. E aí eu me lembro que eu liguei lá pro Chilon, falei, cara, eu quero fazer. As meninas, não, vamos fazer com outro artista que eu falei, cara, olha só, rola de fazer sozinho e vai ser sold out. Vai na minha, cara, não, elas começaram agora, vamos lá, acredita. Ele acreditou. E foi um sold out, Circo Voador, com 2 meses de carreira. 2 meses de carreira, sold out, Cine Joia em São Paulo. Em questão de mídia, você lançou pelo Brasileiríssimo, ali fez a parceria, foi o teu test drive. O EP, 1 ano e meio antes. Um EP anterior. Sim. Aí fez o novo EP. E aí fizemos o disco, aí gravamos o disco em crowdfunding. Tá. E viemos que já envolveu essa galera, né? Porque já o crowdfunding tem um pouco essa função mesmo de trazer a galera pra dentro da história, né? Support, né? The artist, que não se usa muito aqui, mas é isso, né? A sua base se envolve naquele processo, ela passa a ser dono daquele disco, daquela história, exatamente. Né? E o que mais de mídia aconteceu pra começar a lotar tudo, assim? Cara, nada. Caralho, absolutamente que nada. Maravilha, Só cara, o talento delas. O talento, mesmo. A obra, né? E eu brinco, porque eu tenho alguns leões, alguns norte, né? It's all about music, eu repito muito isso, é um mantra, né? Tipo, é sobre a música, cara. A música falou muito alto, a música tocou muita gente. Então, assim, pra mim era fundamental, tanto quanto buscar os lugares certos, respeitar essa logística, que permitiria sono, permitiria uma boa alimentação, e que permitiria você não ficar esperando em recepção de hotel. Não, e ter prazer nessa tour, né? Não, isso. E aí, consequentemente, ter prazer, se divertir, não se desgastar. Você já pensou que esse tipo de pensamento poderia ter feito bandas como a Blitz, que duraram isso aqui, terem durado muito mais, sim, bandas como RPM, fenômenos, né, que por conta de agendas alucinantes é normal. As pessoas se desgastam, aquilo passa a não ser um prazer e as pessoas terminam com as coisas, né? A questão porque não pode ser essencialmente mercadológico, né? Porque são seres humanos, cara. E são artistas, e são sensíveis, né? Qual é a matéria-prima do artista, cara? É a sensibilidade. Se o artista não sente, ele não cria. E para ele sentir, ele precisa viver, cara. Então, você entra na cadeia, você vive, você sente, e aí você se inspira, e aí você cria.
Agora, se você quebra essa cadeia, e muito por lógicas mercadológicas de criar uma agenda, porque muitas vezes um escritório faz o booking, o outro faz a produção, o outro é um empresário. Então, as pessoas muitas vezes não estão pensando no bem-estar daquelas pessoas que vão cumprir aquela agenda. Tem um cara que preenchendo planilha, vende um show ali no Acre, outro em Porto Alegre, tá, a agenda tá cheia. Você centraliza as duas coisas. Centralizo tudo. Tudo. A nossa equipe, que é muito enxuta, mas esses pontos são cruciais. Eu não vou falar que 100% das vezes. Às vezes, tem um festival imperdível no dia e o outro show em Salvador no dia seguinte. Um festival imperdível em Porto Alegre e um show em Salvador. Já aconteceu. Mas a gente tenta evitar, entende? E assim, mas é uma situação ou outra. E que elas vão querer fazer muito, né? E eu acho assim, não é nada glamuroso. O artista tá postando 3 da manhã, tô aqui no aeroporto, sem sono, não dormi, tudo mais. Legal, você tá trabalhando pra caramba, mas assim, tem alguma coisa errada aí, cara. Assim, é importante você dormir, cara. É importante, sabe, a tua saúde, é importante você ter vida pessoal, isso é importante pra caramba. Que legal que tem uma demanda muito grande de shows, você tem que dar valor pra isso, você tem que tentar atender realmente, cara, porque, você batalhou tanto pra chegar ali. Mas é isso, esse lado que não é glamuroso, que é o lado da logística, da produção, que é tudo, né, por trás das cortinas, cara, que muitas vezes é muito descuidado. E aí você tem, muito facilmente, artistas com problemas psicológicos, artistas já não tendo mais tanto prazer em fazer o que eles tanto amam. Quando são grupos, começam a ter muita dificuldade de conviver. Exatamente. Na estrada. Cara, meu encontro com a Manu, né? Encontrei com a Manu exatamente no momento onde o Thiago estava acontecendo, eu estava lançando na Vitória. E conheci a Manu através de um amigo em comum. Fomos a um show de Los Hermanos, em São Paulo. E ela virou, vamos jantar, depois vamos. E fomos jantar. O pessoal acabou, enfim, indo embora, as pessoas que estavam com a gente. Eu fiquei com a Manu até as 4, 5 da manhã conversando e fiquei fascinado com aquela contadora de histórias, apaixonada por cultura pop, de uma sagacidade incrível. Eu falei, caramba, cara, caramba, que menina incrível. E a Manu, ela talvez tenha sido a primeira influenciadora digital na época em que o YouTube não era bombado, ela era a adolescente bombada no Brasil, né? E ela teve esse grande momento de pontapé inicial da carreira dela, e depois ela entrou na vida adulta carregando esse enorme sucesso nas costas, né? Do qual ela muito se orgulha, e é linda a trajetória. Enfim, são músicas que até hoje são cantadas a plenos pulmões pelos fãs. E, enfim, então ela tinha uma questão na carreira ali, né? E a Manu é a artista multifacetada que é muito raro no Brasil, que tem uma desenvoltura nas artes dramáticas, né? Enfim, cinema, TV, dramaturgia, na música. Ela é uma compositora e ela canta, é uma intérprete. No audiovisual, hoje ela escreve, produz, dirige suas produções audiovisuais, clipes e tudo mais. Enfim, é uma artista realmente muito completa. E ela estava naquele momento de carreira de reposicionamento, né? Cara, é uma artista adulta ali, mas que carrega um enorme sucesso de quando era uma adolescente. Diga-se de passagem, uma transição e um reposicionamento difícil de ser feito. Muito difícil. E foi muito engraçado, cara. E a Manu sempre, cara, ela é incrível também. Ela chegou, ela já tinha um disco, um EP que ela tinha produzido com o Júnior, e chamado Vício, tanto que foi a nossa primeira turnê. E eu me lembro, cara, de entender como vamos resolver essa questão, cara. E eu falava muito pra Manu, eu falei, Manu, cara, pra virar a chave é fácil, mas é difícil. Porque, assim, se todas as pessoas tiverem a oportunidade que eu tive aqui, de ter um papo contigo, elas vão se encantar por você. Como a gente vai fazer que todas as pessoas tenham essa oportunidade? Cara, eu lembro que na época eu pensei num reality show. E a Manu é isso também, ela é muito veloz. Reality show, ela já tem 1000 referências, né? Ela falou, você tem que assistir esse reality show aqui, que era da filha do Lionel Richie. Da Nicole Richie, chamada Candidly Nicole. E realmente a Nicole Richie, enfim, era muito parecida com a Manu na época, e ela se identificava muito. E era um scripted reality, né? Um reality show roteirizado.
fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, nossa, Manu, tá, mas e como é que a gente vai vender? Né? Assim, ela, naquele momento, ela não tinha números expressivos, né? Aí já tínhamos entrado na era digital, diversos influenciadores, né, com números astronômicos. E os números dela eram modestos se comparados com os dessas pessoas. Enfim, né, as pessoas querem números. Mas eu me lembro de que, cara, a gente comprou uma passagem e mandar a Manu para Miami para conversar com o Thiago, diretor artístico da MTV, para tentar convencê-lo. E nada, cara, a gente não conseguia vender a ideia, né? E a Manu lá, cara, tipo, já desenhando, já escrevendo as sinopses dos episódios e tudo mais. Ela é super proativa. Muito proativa. E, ok, não vendemos, beleza. Ela continuou, fizemos um outro disco, fizemos uma outra turnê. Ela naquele processo de autodescoberta, de entendimento, sempre muito dedicada, assim. Então, assim, e muito disciplinada, sabe? Chegou um momento, cara, isso foi 2018, que a gente já tinha um dinheiro em caixa. Vamos produzir aquela ideia de reality show, porque a Manu já tinha criado um título, Garota Errada, brincando com o título da música dela de grande sucesso, Garoto Errado. Ela já tinha roteirizado as sinopses, e aí ela falou, vamos produzir, nem que seja uma espécie de piloto, uma websérie, com o que a gente tem de recurso. Produzimos, lançamos. Bem aceito, a Manu sempre teve um público ali de nicho, mas também não tomou uma grande, teve uma grande visibilidade e tudo mais. Cara, mas a Manu estava passando por um processo de amadurecimento incrível, de entendimento do que ela queria para a própria carreira e tudo mais. E cara, Clemente, tem umas coisas assim muito de sensação, sabe? Tipo, eu tinha... É muito engraçado, porque o nosso escritório é muito pequeno, são um casting de 3 artistas. O Thiago tinha estourado, a Ana Vitória tinha estourado. Tinha muito aquela pressão, e a Manu. E tinha muita gente que olhava desconfiado, sabe? Tipo, eu vi muito, tá vendo? Porque tem o mercado é escroto, né? Exatamente. Principalmente quando você vai e quebra paradigmas, exatamente. Né? Enfim. Se você estabelece, né, novas práticas. Enfim, como por exemplo, cara, eu como sempre fiz muitos meus shows, nunca vendi os shows, cara, eu era extremamente mal visto, entende? Mas por quê? Vender show é mais fácil. Produzir show dá mais trabalho, entende? Ninguém quer ter mais trabalho. Só que eu entendia, cara, para meus artistas faz muito mais sentido eu produzir os próprios shows, entende? Então, assim, tinha contratantes que me ligavam histéricos. Cada cena, cara, enfim, um dia é um outro papo isso. Porque você vira um inimigo do mercado, do mercado, né? Porque eu estabeleci uma nova prática, de certa maneira. Não que eu estabeleci, que com certeza outras pessoas também fazem, os sertanejos fazem muito isso também, muito provavelmente. Então, assim... Mas, enfim, voltando lá para a história da Manu. Só em que passo que eu tava? Que ela tava num processo de amadurecimento, de entendimento do mercado. Isso. E muita pressão, né? Pô, olha, os 3 artistas do escritório, 2 já aconteceram. E, cara, eu tinha uma certeza muito grande, assim, a Manu é o tempo dela, é o momento dela, isso vai acontecer. Só que a gente não tinha essa resposta ainda. Tá, mas vai acontecer e vai ser aonde? Calma. Isso... O universo vai nos dizer, vamos continuar fazendo nosso trabalho, muito bem feito, porque o trabalho nunca deixou de ser feito. E diga-se de passagem, o Instagram da Manu é uma obra de arte. Cara, e mérito total dela. E assim... E as marcas amam, né? Trabalhar com ela. Eu tenho uma amiga minha que fechou com vocês, ela falou, olha, cara, a artista que mais cuidou do conteúdo, que mais quis trocar comigo... queria saber se estava bom e que você vê que ela fez aquilo com o máximo de amor e competência, foi a Manu. Ela falou que nunca trabalhou com nenhuma outra influenciadora numa campanha com a qualidade, a disciplina e a vontade dela de fazer o melhor. Sim. Isso deve ser um feedback que vocês têm de todas as marcas. Muito. Né? Ela não quer entregar qualquer coisa porque é a imagem dela, cara. Né? Então, assim, é um universo onde ela vai estar inserida. Então, ela quer, naturalmente... entregar algo muito verdadeiro também, porque tem muito isso, às vezes a publicidade te distancia muito, né? Então, hoje existe um entendimento muito maior, mas ele não é ainda... Não é unânime. Generalizado, acho que não é unânime. Ela não vai comer mortadela, né? Entendeu? Exatamente. Mas isso tem a ver com vocês pensarem a médio e longo prazo, né? Sempre, cara, é uma carreira... É por isso que, assim, não é que existia essa pressão, às vezes essa pressão, ela, obviamente, né,
é muito mais de gente de fora, ou às vezes até dela própria, de entender se eu tô indo pelo caminho certo ou não. Mas a gente tinha um entendimento, cara. Assim, porra, Manu é sensacional, sabe? Assim, calma, uma hora a gente vai acertar. Não que a gente não estivesse acertando antes, tudo era muito bem feito, a gente tem muito orgulho de todas as turnês, discos e projetos que a gente fez anteriormente. Mas foi quando surgiu, cara, o convite do Big Brother, foi muito engraçado. Mariana Madjaroff, também outra figura, cara, essencial nesse trabalho, uma das pessoas de maior inteligência emocional e social que eu conheço, já conheci na minha vida. É uma figura incrível. Ela inicialmente era nossa assessora de imprensa e hoje é diretora comercial de todos os nossos projetos, enfim. E ela era a figura que ficava no dia a dia com a Manu, né? Então, cada artista eu sempre tenho uma pessoa que é a figura que cuida do dia a dia, que acompanha, que está sempre marcando presença. E ela me ligou e falou assim, Fê, veio um convite aqui do BBB e tal, mas pode deixar, a gente já vai dizer não, é claro, não faz sentido nenhum, já conversei, inclusive com a Manu, não faz sentido mesmo, é um risco muito grande, uma exposição muito grande, a Manu, ela não quer ter essa exposição, tá? Mas só para te deixar ciente que isso tá... Eu falei, Mari, calma, não é bem assim. E aí eu me lembro que eu falei, cara, vamos ter um papo com a Manu. Manu, cara, o que tá acontecendo? A gente tá tentando vender essa série Garota Errada e a gente só recebe porta na cara. A gente tem a chance da Garota Errada, porque a Garota Errada nada mais é do que um alter ego da Manu. É a própria Manu. Ter Garota Errada todos os dias no horário nobre da Globo, cara. A gente vai recusar isso? Você tem noção de que se isso... E a gente, naquele momento... A gente estava confiando muito na Manu. Eu digo, a Manu estava num momento de muita paz interior ali, sabe? Então, porque o nosso grande receio é como aquele lugar mexe com a cabeça das pessoas, sabe? E tivemos um papo, cara, e novamente, assim, a Manu é sempre muito aberta a ouvir, né? Ela ouviu e fez sentido. Não me lembro exatamente a sequência, mas ela veio com uma condição. Tá, eu vou. Com uma condição. Eu quero produzir uma série, antes de ir, que vai ser minha vida paralela aqui fora. E ela nos contou a ideia. Que brilhante. E a gente olhou e falou assim... Cara, Clemente, eu peguei avião com ela para vir no dia 23 de dezembro, assinar o contrato na Globo. E ela abriu o computador. E mostrou todas as sinopses de tudo que ela queria fazer. Ela foi me contando naquele voo tudo que ela queria fazer. Só que assim... A Globo já tinha falado, a gente vai assinar um contrato no dia 23 de dezembro, Natal, Réveillon, a partir do dia 10 de janeiro, eles falavam, a gente pode buscar lá a qualquer momento, a gente só vai dizer, ó, a gente tá indo aí amanhã. Eu falei, mas não, a gente vai precisar gravar isso na primeira semana. Então ela foi, enfim, passar o Réveillon, falei, cara, faz esse roteiro. E, cara, e aí ela passou o Réveillon com amigos, acabou não conseguindo escrever muita coisa, mas quando ela voltou, assim, acho que foi em 1, 2 noites, ela pode falar melhor sobre isso. Escreveu tudo aquilo, a gente gravou em 2 dias, ela editou, no terceiro ela editou. Porque por causa do timing da comédia. Cara, a edição é fundamental. Ela editou. E ela não conseguiu editar tudo, mas ela deixou, ó, é esse o timing, é esse o ritmo, vocês sabem o caminho. Vocês seguem daqui. Mas assim, tudo ali é a assinatura dela. E foi muito engraçado, né, quando a gente fez a reunião num dia antes dela ir, a família toda, nós todos muito preocupados, assim, cara. Eu falei, cara, a gente tem que se preocupar com a gente aqui fora, assim, porque eu tô sentindo muita fé de como a Manu entendeu qual é o propósito dela lá dentro, sabe? E como ela vai se apegar a esse propósito e seguir em frente lá, cara. E não deu outra. Ela chegou a comentar lá dentro, assim, cara. Ela falava, pô, o meu empresário, ele me falava, cara, eu queria que todas as pessoas do Brasil tivessem a oportunidade de tomar um café como eu tô tendo aqui e te conhecer melhor. E aí ela tava tomando chá, falou assim, agora eu tô tomando meu chá com todo o Brasil, e, enfim. E as pessoas tiveram, de fato, a oportunidade que eu tive 5 anos antes de conhecer aquela grande figura. Tô arrepiado com essa porra. Cara. Essas histórias são lindas, né? São. E foi muito emocionante pra gente, sabe? Aquele entendimento todo, ver tudo aquilo acontecendo. E ela foi ali pra contar a história dela, né? Sim. Ela foi muito... Cara, você via que ela respirava, porque não é fácil estar ali. E depois a gente foi ver o que aconteceu com a Carol Conká, com o Projota, com um monte de gente.
como é difícil estar num ambiente daquele, onde tudo é feito para causar problema, né? E cada edição vai ficando pior, vai causando mais atrito, né? Tipo, o programa faz todas as pegadinhas pra dar ruim, né? Sim. É isso, é entretenimento. Mas ela, bicho, ela foi ali. Eu fiquei muito impressionado. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu lembro que eu falei, cara, sim, a gente conversou. A gente tem que contar essa história porque é brilhante. É brilhante que ela entrou ali. É ela, mas ela conseguiu ter um autocontrole e uma... Ela foi sincera, teve autocontrole, foi coerente. E coerente com o que vocês pensaram antes, e parece que com os desdobramentos que vocês já estavam pensando no depois, não é isso? Exatamente. Você olha assim como empresário, porque são histórias bem diferentes, né? Você consegue olhar pra ti e falar, cara, qual é o meu traço como empresário? Você acha que é escutar? Você acha que é, de alguma forma, ter essa cocriação, mas sempre colocando o artista no primeiro lugar? Porque a gente vê muita distorção nessas relações no mercado. Não preciso citar nomes, mas observando, você tem muito empresário que manda no artista, você também tem muito artista que não dá crédito pro empresário, não escuta. Então a gente tem esses desequilíbrios. E nas histórias que você me conta, e eu já ouvi as histórias contadas por outras pessoas sobre o teu trabalho, eu vejo sempre que existe um equilíbrio. Você consegue me dizer assim, cara, a sua assinatura como um gestor de carreiras? Cara, é um trabalho, de certa maneira, artesanal, né? Porque eu entendo que eu preciso respeitar, acima de tudo, a essência do artista. E para eu propor soluções, para eu conversar e planejar junto com o artista a carreira dele, eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber o que ele quer. E para isso eu preciso conviver com ele. Você precisa se apaixonar pelo aquele ser humano, né? Isso é a primeira coisa, assim, o olho, cara, tanto que os artistas com os quais eu trabalhei e trabalho são artistas que, como eu te disse, né, que os olhos brilham para fazer acontecer aquela história. São artistas que jogaram junto o tempo todo comigo, né? São artistas, como eu disse, que escutam muito e sabem, cara, por isso que a gente tem uma unidade e eu acabo me aproximando muito até do lado pessoal dos artistas e estabelecendo uma relação muito próxima, porque é a minha maneira de trabalhar, né? De entender que assim eu vou conseguir entender bem a essência do artista e porque são pessoas pelas quais eu me apaixonei também, por aquelas figuras. São figuras extremamente agradáveis de se conviver, de se sentar à mesa, de se contar a história, de se passar, você entende? Então, assim... É isso, a Manu tá gravando a série, todos os dias ela tava aqui esse final de semana, ligou, pô, eu tô em Itaipava, posso passar o final de semana aí com você? Eu queria descansar um pouco, porque foram 2 semanas de noturnas, e ela vai descansar lá em casa, e a gente, em algum momento, todo momento, na verdade, nós dois somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente vai falando sobre o trabalho e sempre surge uma ideia, sabe? Boa parte da pandemia eu passei junto com as meninas também, de Ana Vitória Então é isso, sabe? Essa proximidade acaba me dando condições de entender e de olhar muito mais a fundo quem essas pessoas são para poder, cara, conversar, propor soluções, dialogar, respeitando sempre a essência artística, porque é muito isso, sabe, Clemente? Eu entendo que existem várias lógicas mercadológicas, promocionais e tudo, mas o meu trabalho sempre foi muito focado na produção artística. Se a gente fizer algo muito forte e muito potente, isso vai ser inevitável. Não vai ter como, sabe? Isso vai chegar e vai tocar muita gente. Independente do caminho que a gente desenhar para promover essa história. Hoje as coisas chegam para o mundo, né? Então, eu digo que 80% dos nossos esforços, eles estão sempre no fazer artístico. Cara, aquilo tem que ser muito... Eu sei que pode parecer um clichê hoje, porque hoje todo mundo fala, né? Você tem que ser fiel à sua verdade, à sua essência. Mas não é. Olha, eu tenho conversado com muita gente aqui e fora, né? E não é tão unanimidade assim. A gente tem muitos escritórios que falam, não, você precisa ter uma prateleira. Você não é... Vamos inventar você para caber ali. Às vezes funciona. Às vezes funciona. E tem gêneros e gêneros, tem nichos e nichos. Exatamente. Porque eu digo, os artistas com os quais eu trabalho e as prateleiras aonde eles estão, se é que estão em alguma prateleira, eu acho que os casos de sucesso nessas prateleiras, eles se devem muito
a verdade e a potência do fazer artístico. Eu gostei do termo artesanal. Sim. É um pouco o que você tem feito com teus artistas, né? Artesanal, cirúrgico, é sempre por aí. Eu sou muito apegado em detalhes, sabe? É muito, cara, muito, muito mesmo, assim. E nos pequenos detalhes, que às vezes pode parecer completamente desnecessário, sabe? Mas eu sou o cara que eu chego num show e olho tudo. Eu lembro que uma vez a produtora que tinha acabado de começar a trabalhar com a gente chegou para montar os camarins. Tinham 2 camarins, um muito grande e outro muito pequeno. Só que ela montou o camarim muito grande para o artista, pensando, o artista tem que ter o melhor camarim. E o muito pequeno para todo o restante da equipe. É uma lógica que fazia sentido, sabe? Não, e mas, certamente acontece em da maior parte. Exatamente. Exatamente. Isso que eu falei, cara, vamos lá. Quem vai passar a maior parte do tempo aqui? Todas essas outras pessoas. O artista vem, chega pouco tempo antes do show, depois vai embora. O artista é 1. A equipe é 6, 7, 8. Quem tem que ficar com o camarim maior? Onde tem que ficar toda a comida? É no camarim maior. E se o artista quiser, ele entra lá, sabe? Assim, são pequenos detalhes que eu julgo muito importante, sabe, Clemente? Eu sou meio romântico com muitas coisas, sabe? Então, às vezes, se alguém não está acostumado a trabalhar comigo e me ver, sabe, me apegando, às vezes, a um detalhe, pode falar, pô, qual é o sentido? Por isso que, de certa maneira, a minha empresa, cara, sempre foi um clubinho muito fechado, assim. Eu trabalho com poucas pessoas e normalmente essas pessoas estão comigo já há muito tempo, sabe? Porque demora um tempo também para entender uma maneira muito particular de trabalhar, sabe?